Olá, estamos aqui então na Interativa e recebemos a visita de Keivan Saberim, consultor de educação. Ele que trabalha com a Rede Marista há mais de 15 anos, trabalha no movimento pela educação pela paz. E hoje nós vamos ter aqui uma palestra maravilhosa. Queremos agradecer, então, a Rede Marista, a Escola Marista que trouxe Keivan para Santa Maria, que está aqui conosco hoje, para podermos aprender um pouco mais sobre a adolescência. Quais são os conflitos, como administrar essa fase tão importante da vida. Então, muito obrigado, Keivan, seja bem-vindo, e nós deixaremos, então, as pessoas aqui à disposição para fazerem algumas perguntas, né? Maravilha. Sim, claro. Muito boa noite, Silvana. É um prazer estar com os amigos nesta noite maravilhosa, na revista Interativa, para a gente poder conversar um pouco a respeito desse papel tão interessante e desafiador que é justamente relacionamento entre pais e filhos na fase da adolescência. É um prazer, realmente. Muito bem. Então, Keivan, vamos começar falando como que os pais, vamos começar falando dos pais, como os pais podem se preparar para lidar com a fase da adolescência. Porque muitas vezes os pais se preparam para receber o bebê em casa, né? Fazem todo aquele trabalho de como lidar com os bebês, com as crianças, mas quando chega na adolescência parece que gerou um conflito, não sei mais como lidar, não é mais aquele bebê queridinho, fofinho, mas é uma pessoa grande, é uma pessoa pequena. Como lidar com a adolescência? Então, fala para a gente como que os pais podem se preparar para lidar com essa fase tão importante. Ótima colocação. Sabe, Silvana, realmente, como você mencionou, muitos pais não se preparam para ter filhos. Às vezes, não estudaram também para ter filhos e simplesmente o filho nasce e agora? Muitas vezes seguem na base do acerto, do erro e tentativa e do acerto, na base daquilo que seus pais, seus avós fizeram, praticaram, enfim. Mas realmente hoje em dia, graças a Deus, nós temos muito acesso a informações, estudos nessa área de comportamento infantil, comportamento infanto-juvenil, na fase da adolescência em especial. E estudos mostram que nós devemos perceber que o adolescente, quando chega, primeiro que é importante perceber que a adolescência para as meninas começa mais cedo do que para os meninos. Para as meninas, a adolescência começa por volta de 11, 12 anos, e para os meninos por volta de 13, 14. Em geral, as meninas adolescem mais cedo, né? É claro que há uma variação saudável de um indivíduo para o outro. Mas o que acontece é que quando o nosso filho ou filha entra na fase da adolescência, que justamente a partir de 12, 13, 14 anos, acontecem várias mudanças. Na verdade, 4 adolescências acontecem ao mesmo tempo. Uma é a adolescência biológica, outra adolescência psíquica, adolescência social e adolescência emocional. Vejam, tudo isso acontece num período de 4, 5 ou 6 anos, ao mesmo tempo. E nós, pais, devemos saber como lidar com isso. Por exemplo, a adolescência biológica. Realmente existe, nesse momento, a gente sabe que existe uma glândula no nosso cérebro que produz um hormônio que tem um efeito direto no amadurecimento das gônadas, os ovários, os testículos, e aí surgem os elementos químicos que inundam o corpo, a corrente sanguínea, e a criança não estava acostumada com aquilo. Por isso que, de repente, tem aquela instabilidade emocional tão grande, né? E que realmente ele não consegue, o filho, no caso,
o jovem adolescente não sabe lidar com aquilo. Então, existe essa questão. E todos, a gente percebe, invariavelmente, passam por um período de estirão. Essa é uma característica da adolescência biológica, né? E ficam meio desengonçados. A gente percebe, né? O adolescente fica meio desengonçado. E toda aquela beleza da infância, daquele encanto da infância se perde, né? E eles ficam cada vez mais autoconscientes e preocupados com sua própria imagem. Por isso que a gente percebe que o adolescente muitas vezes fica na frente do espelho horas e horas, se ajeita daqui, ajeita daí, arruma o cabelo, estica a roupa. Por quê? Porque a perda da simetria se fica cada vez mais evidente. Então, isso que acontece com o adolescente na parte biológica. Então, ele percebe que ele não é mais aquela criança que todo mundo achava, ai, que bonitinho, que queridinho. Agora não. Agora tem exigências, tem cobranças. E ainda ele não sabe quem ele vai ser. Não se encaixa nem no mundo da criança, nem no mundo do adolescente. Então, quem ele é? Está no limbo. Não é verdade? E aí tem também a segunda adolescência, que é a adolescência psíquica, que realmente os neurônios, as conexões neuronais começam a se cristalizar, começam a amadurecer, e muitas realidades começam a descortinar perante ele. Ele começa a se interessar pela religião, pela política, pela existência humana, vida após a morte, quem é Deus, de onde que eu vim, para onde que eu vou, né? Tem muitos questionamentos, muitas perguntas. Por que isso acontece? Quem disse, quem falou? Né? Eles questionam, eles desafiam. E é importante que, no ambiente do lar, no ambiente familiar, a gente possa permitir que os nossos filhos adolescentes expressem suas dúvidas, falem aquilo que está angustiando o seu interior. Pode ser que as conversas, até o ponto de vista deles, seja totalmente diferente dos nossos valores, das nossas crenças. Mas é importante que eles venham expressar. Porque se eles não encontrem um canal aberto para diálogo dentro do lar, se os pais não dão aquela explicação lógica, convincente, coerente para os seus filhos, aonde que eles vão procurar resposta para as suas perguntas? Lá fora? E, meus amigos, lá fora, nem sempre as respostas estão de acordo com os valores da família. Então, é importante esse amadurecimento psicológico, esse amadurecimento intelectual, mental, e que os pais têm que estar com maior paciência, estar receptivos a isso. A terceira adolescência é a social, onde os tios, os avós, os pais, os professores até, mudam, transformam o seu relacionamento com o adolescente. Não? Muitas cobranças que antes não existiam, passam a existir. Muitas vezes, exigências que antes não havia, passa a ser cobrada, passa a existir. E tudo isso causa, cada vez mais, desassossego e o desejo de se descobrir. Afinal, quem eu sou? Né? Como a gente mencionou, nem se encaixam nem no mundo da infância, nem no mundo do adulto. E, para piorar, talvez, não sei, a questão tem a quarta adolescência, que é a adolescência emocional. E aí a gente percebe que, muitas vezes, o adolescente tem reações que não têm nada a ver. E, no momento, está
feliz, está alegre, está conversando com a gente. 5 minutos depois, fica chateado, fica raivoso, fica emburrado, vai no quarto, bate a porta e a gente diz, mas, ué, peraí, o que eu falei? E é isso que às vezes acontece, porque ele está sendo bombardeado por hormônios que ele não tem controle, né? Então, a gente tem que ter essa percepção, se colocar no lugar do adolescente, ter essa empatia, podemos dizer assim, né? De perceber que essas 4 adolescências acontecem ao mesmo tempo, num período de mais ou menos 4 ou 5 anos. Imagina, não é fácil, não, Silvana? Não é fácil. Não, e o que a gente tem visto, né, Keivan, é aquela fase dos relacionamentos, né? Hoje tu é meu BFF, né? Meu best friend forever. E amanhã eu te odeio. Não quero te ver nem pintado, porque um dia eu te amo, outro dia eu te odeio, um dia eu não quero mais ir na escola porque eu odeio tal colega, outro dia eu amo esse colega, ele não falou comigo, eu estou preocupado. Essa instabilidade, inclusive, no meio das relações, essas raivas provocadas, eu sei que tem a questão química, mas os pais precisam também trabalhar isso dentro deles, porque se o pai está nervoso, se o pai está instável também, como que o pai vai ajudar a Keivan? Exato, exatamente. Esse é um ponto fundamental. A nossa postura perante essas 4 adolescências é importante. Vejam, posso colocar como talvez 3 posturas que nós, adultos, devemos ter, né? Pais, professores ou responsáveis, quem cuida do adolescente. Primeiro é paciência. Paciência e ter autocontrole. Porque se nós perdemos o autocontrole, se nós, pais, perdemos as estribeiras, começamos a gritar, berrar, xingar, humilhar, ou até vir com agressão verbal, né? Palavrões, às vezes. Tu é um irresponsável, tu é um preguiçoso, tu não cuida nada da tua mãe, sai daqui, guria. Sabe, essas frases, para não dizer palavrões piores, né? Tudo isso realmente afeta o coração do jovem e afasta cada vez mais eles da gente. Então, realmente, nós devemos cuidar de nós não perdermos o nosso autocontrole. E aí a gente diz, mas o meu filho muitas vezes grita comigo, ele esbraveja, fica com raiva. Eu digo, muito bem. Quantos anos tem seu filho? 14, 15? E quantos anos você tem? 40, às vezes, 35, 40, 50. Quem é adulto, afinal? Quem tem que estar o exemplo do autocontrole, da paciência, de não perder as estribeiras? É você, né? Ou o filho adolescente? É claro que somos nós, adultos. Então, nós não podemos cobrar algo que ainda ele não consegue oferecer plenamente. É claro que a gente não pode querer que ele venha a nos ofender, xingar. Não, isso não. Mas exigir que ele seja zen, não tem como. Então, mas vamos termos o exemplo da paciência, do autocontrole, para que ele também possa seguir o nosso exemplo. Porque seus pais... O exemplo vale mais do que palavras, do que né? 1000 palavras. Porque se os pais gritam, se os pais berram, que moral nós temos de exigir que o filho adolescente não berre com a gente, não grite conosco? Claro que vai gritar, né? Então, autocontrole, paciência, não perder as estribeiras. O segundo ponto, eu acredito que é o amor incondicional. É o amor incondicional que os pais têm que ter para com seus filhos na adolescência. Perceber que uma coisa é o que ele é, outra coisa é o que ele faz. Nós não podemos, meus queridos,
confundir as duas coisas. Por exemplo, se ele não faz a lição de casa, se ele não estuda direito, se ele não liga o computador, por exemplo, na hora que deveria ser para fazer trabalho online agora, nesse período da pandemia, enfim, isso não quer dizer que ele é irresponsável, de que ele não vai ser nada na vida, que ele é preguiçoso. Não. Essas palavras afetam o coração e a alma do filho adolescente. Isso é julgamento de caráter. Isso é julgamento de valor. E, infelizmente, Silvana, muitas vezes a gente percebe que os pais chegam do nada, assim, brincando, dizendo: agora eu tenho um filho aborrecente. Nossa, quando eu ouço isso, eu fico imaginando, acho que o pai e a mãe que digam isso não sabem o que estão falando. Porque a adolescência é um período natural de qualquer ser humano, mas aborrecência não. Aborrecência é julgamento de caráter. É acreditar que alguém que é chato, que é desagradável, que aborrece. E se nós passarmos essa visão negativa para os nossos filhos adolescentes, para os nossos alunos adolescentes, eles vão dizer: bom, já que eu sou um aborrecente, eu vou aborrecer a vida de vocês. Então, é fundamental nós separarmos o comportamento da pessoa do adolescente. E tem uma frase que eu sempre digo nas palestras, eu acho que é muito legal, e que os pais gostam muito, eu acho que funciona muito bem, que ajuda nessa separação do caráter do comportamento. Eu sempre digo o quê? Os pais têm que chegar e dizer para os filhos: isto não combina contigo. Filho, esse quarto tão bagunçado, isso não combina contigo. Né? Ou, filho, olha, tu é um menino tão cortês, tão amável, tão gentil, mas agora ficar brigando com tua irmãzinha, né? Porque, em geral, o adolescente de 15, 16 briga com irmã de 16, de 6, 7, do mesmo jeito, né? Como se tivesse 6, 7 anos também. Isto não combina contigo. Tu és melhor do que esse comportamento. Tu não és esse comportamento. Quando a gente passa esta visão positiva, o filho percebe que, bom, eu sou uma coisa, outra coisa o que eu faço. Então, eu posso melhorar. Eu posso aperfeiçoar. Eu tenho chance de melhorar. E, aos poucos, o adolescente, até mesmo na infância também funciona, mas principalmente o adolescente, começa a abandonar o comportamento que desagrada os pais. Então, meus amigos, isto é fundamental, amor incondicional. E, resumidamente, falando que como nós podemos manifestar esse amor incondicional é também através do olhar, do toque, da atenção concentrada. São 3 elementos essenciais. Muitas vezes, nós adultos, enquanto na infância a gente ficava lá olhando os filhos, que maravilha, né? Exatamente, a gente ficava babando, né? Mas agora, na fase da adolescência, a gente nem olha nos olhos. Ou adolescentes: ai, mãe, sai, deu, chega de beijo, chega. Mãe, tu não vem me dar mão ou beijo aqui na frente da turma. Aí vem a fase da vergonha dos pais ou dos afetos públicos. Exato. Mas eu digo sempre, tanto o olhar quanto o toque tem que ser confortável. Não dá para, na frente, um adolescente, na frente dos colegas, chegar a fazer esse mimimi, nhenhenhé. Não querem. Mas na intimidade do lar, Silvana, é necessário. É aquela coisa de não querer querendo, sabe? É necessário chegar perto, mas de forma confortável, de forma agradável. Às vezes uma piscadinha. Às vezes o filho adolescente está passando, chega a dizer: vem cá, meninão, vem cá, dá um abraço.
Simplesmente um abraço já deu. Não precisa dizer mais nada. Agora, a atenção é fundamental. O olhar e o toque vão diminuindo à medida que o filho vai crescendo, mas a atenção concentrada vai aumentando. Por exemplo, para uma criança de 4, 5 anos, 5, 10 minutos de atenção já é suficiente. Mas para um adolescente, 5, 10 minutos não basta. Exige mais atenção. Só que do jeito deles, fazendo conta de que não quero nada com nada. Porque, você sabe, o adolescente, em geral, não chega na frente da gente, direto, assim, expressar suas necessidades. Ele chega meio de tangente, para ver como nós reagimos. Por quê? Porque eles são pessoas muito inseguras, né? Tem muito medo da rejeição. Medo da crítica, medo do cancelamento, que agora está na Exato. moda a questão do cancelamento, medo do julgamento. Exato. E isso nós devemos ter muita percepção, porque eu digo que os adolescentes são como conchas, né? Por quê? Imagina, faz um exemplo bem prático. A filha adolescente chega e diz: mãe, eu quero te contar uma coisa que aconteceu na escola. Aí a mãe diz: filha, só um pouquinho, daqui a 5 minutos está terminando a novela. Aí, depois de 5 minutos, a mãe vai e pergunta para a filha adolescente: e aí, filha, o que aconteceu? O que você queria me contar? Não, nada não, mãe. Bobagem minha. Mas diga, o que foi? Não, não é importante. Sim, 5 minutos atrás, estava tão aberto, tão disposta a falar, mas 5 minutos depois se fecha. São como conchas. Então, esse momento de atenção concentrada é importante. E eles nos testam, né? Até que ponto novela é importante ou eu? E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem meios tecnológicos, a gente pode rever a novela, o último capítulo da novela. Mas aquele momento que a filha precisava de atenção, isso pode não voltar mais. Então, eu digo sempre, na medida do possível, a gente tem que estar atento a essas percepções, porque realmente o adolescente chega de lado e desafia e questiona realmente dessa maneira o nosso amor. E outra postura, então, primeiro foi a questão que nós falamos sobre a questão paciência, do autocontrole, do amor incondicional. E essa frase, isto não combina contigo, acho que tem que ser utilizado. E acho que outra postura, quando a gente lida com o adolescente, tem que ser nossos valores. Sabe, Silvana, nós pais, nós adultos, devemos defender nossos valores, princípios morais, éticos e espirituais. A gente não pode abrir mão desses valores. Infelizmente eu percebo que muitos pais desistem de seus valores que foram cultivados, que foram gerações e gerações foram passado, foram educados, mas eles dizem: pois é, não, agora o mundo mudou. O que eu posso fazer? Nós pais não podemos dançar de acordo com a música da sociedade. Senão, a cada ano, a cada década, muda a música. Nós devemos preservar os nossos princípios, nossos valores espirituais, nossos valores morais, éticos. E a gente tem que transmitir isso desde mais tenra idade aos nossos filhos. Porque se a gente abre uma brecha para que esse mundo tão desgovernado, que a gente percebe como é, né? Não precisa nem eu falar, acho que todo mundo já sabe como é. Se a gente abre essa brecha para que esse mundo entre dentro do nosso lar, aí começamos a, sem perceber, começamos
observar que os nossos filhos estão sendo sequestrados. Os nossos valores, aos poucos, serão sequestrados, roubados. E outros valores que não são tão corretos, muitas vezes valores fúteis, estão sendo substituídos. E aí a gente vê muitas vezes os jovens entrando em depressão, os jovens se suicidando. Por quê? Porque falta muitas vezes valores essenciais, valores perenes, valores espirituais. E isso eu acredito que nós pais não podemos abrir mão. Keivan, ouvindo essa tua fala, me veio na cabeça o quanto hoje a tecnologia está presente na vida dos pais, porque hoje as mães não estão olhando a novela, as mães estão no celular, estão no WhatsApp, os pais estão no celular, as vovós estão no celular. Eu vejo, às vezes, famílias inteiras, cada um num celular diferente. Inclusive, a educação hoje está sendo remota. Então, como fazer com que esses elementos externos, né, não é a tecnologia, é tudo que vem por trás, as influências ideológicas, inclusive morais, de conduta, de valor, que vem do mundo externo. Porque os pais não conseguem controlar 24 horas o que está sendo visto na internet, o que está sendo visto nas redes sociais, o que está sendo visto no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, enfim. É um universo. E quando nós nos damos conta, eu falo isso enquanto mãe, os nossos filhos estão seguindo uma ideologia X ou fulano com opiniões totalmente divergentes aos valores que nós passamos em casa. E na adolescência, muitas vezes, o valor do grupo, do meio, de pessoas da sua idade, tem mais peso do que o valor que o pai e a mãe querem passar em casa. Como dar esse limite? Como controlar isso? Porque eu não consigo controlar este meio tecnológico. Como fazer isso? E eu acredito que muitos dos pais que estão assistindo aqui, muitos estão falando, eu preciso ouvir esta palestra. Como lidar com isto? Com este meio externo que influencia a formação, né, ideológica, moral, ética dos nossos filhos. Muito bom questionamento. Sabe, Silvana, realmente é inegável, esses meios tecnológicos vieram para ficar. Né? Vieram para ficar. Há algum tempo, a evolução era a televisão, né? Depois, então, veio o advento do internet, e aí vieram os celulares, smartphones, e aí por diante. Né? Realmente, o conhecimento, hoje em dia, está na palma da mão. Nós todos somos da geração de que, para fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir para ver a enciclopédia britânica, Barça e não sei mais o que, ir para a biblioteca, ler. Hoje em dia, todos os livros estão ao alcance das nossas mãos, no celular. E essa geração está acostumada com isso. Então, não adianta lutar contra isso. Existe uma frase que eu sempre digo, que a dose é a distância entre o remédio e o veneno. A dose é a distância entre o remédio e o veneno. Ou seja, equilíbrio é fundamental. Um remédio é fundamental, é importante, mas se tiver uma overdose de remédio, a pessoa morre, não é? Então, equilíbrio no uso desses meios tecnológicos é importante. E, para isso, nós devemos desenvolver a conscientização dos nossos filhos de como utilizar isso. Porque proibir, tirar, isso se resolvesse, se solucionasse, até agora, então, nenhuma das famílias teria problema, porque acredito, aí, com certeza, vocês já partiram desta iniciativa de proibir, tirar celular durante uma semana, mas na semana seguinte continua a mesma. Né? O importante é conscientizar os filhos com argumentos lógicos, corretos, convincentes e coerentes.
de como utilizar. Até aqui e não mais além. Para que realmente o próprio adolescente tenha essa autodisciplina, tenha essa autoconsciência de até onde pode ir, mesmo mediante pressões contrárias, da influência da sociedade, dos amigos. E isso, muitas vezes, é importante, como a gente cria essa consciência, como os pais criam, desenvolvem essa consciência, é sentar ao lado do filho, conversando, dialogando, e principalmente assistindo a alguns programas que eles gostam de assistir. Seriado, né? Malhação, que Malhação acho que é o seriado que, desde que eu vim ao Brasil, é o seriado que sempre tem, sempre, até hoje, sempre está sendo renovado. Então vai ver que está fazendo muito sucesso, né? Porque se não tivesse, Bebop tirariam do ar. Então, às vezes, sentar o pai e a mãe, sentar do lado do adolescente, se eles gostam de assistir, então vamos assistir juntos. Vamos ver quais são os conceitos que estão sendo passados para o filho ou para a filha. E depois, no intervalo, a gente comentar, dizer, e aí, filho, o que você achou daquela cena, daquela situação? Você concorda com isso? Puxa a conversa. Não chegar a dizer, mas que barbaridade, hein? Mas que pouca vergonhice. Que isso? Que acontece? Que a sociedade mais... Não, os pais têm que, muitas vezes, engolir o sapo e perguntar para o filho como ele acha. Porque, para ele, de repente, ele nos até só pode surpreender. Dizer, realmente, pai, eu não concordo com aquele tipo de atitude. Aquela cena eu acho que está horrorosa, não, acho que não condiz com meus valores. E a gente também suspira e diz, ufa, então tá bom, meu filho, então está no caminho certo. Mas, às vezes, ele diz que eu concordo. Ok, tudo bem. Então, nós sabemos aonde, em que campo nós podemos agir. Onde nós podemos conversar, o que nós podemos tratar. E é importante essa conscientização. Com crianças pequenas, a gente sabe que a gente até pode limitar alguns horários, supervisionar. Né? Com crianças pequenas, dá. Mas com adolescentes, quem tem que dar o exemplo também somos nós. Por quê? Imaginem uma família que, primeiro, o despertador não é despertador convencional, é o celular. Já acorda com o celular tocando. E aí vem a primeira coisa que enxerga, é o Instagram, é o que tem que responder no WhatsApp, e aí já fica bombardeado, própria mãe, próprio pai, já ficam começando o dia mexendo com o celular. O filho vendo o quê? Os pais fazendo a mesma coisa. Então, ele vai repetir a mesma coisa. É o reflexo dos pais. Uma coisa que às vezes eu fico pasmo de ver. Imaginem, os pais saem, os dois, para o trabalho, o filho vai para a escola, retorna. Pelo menos tem um momento para o almoço em conjunto, em família. Os pais começam a mexer no celular, começam a interagir com mais de 200 pessoas, que ao mesmo tempo, né, de forma virtual, mas não interagem um com o outro, não conversam, não olham para o filho para perguntar, e aí, filho, como é que tá? Como é que foi sua escola? E muitas vezes eu vejo os pais colocando um celular na frente do filho para que ele possa comer também tranquilamente e fica se entretendo com o celular, vendo joguinho, vendo alguma coisa. Então, nós já estamos educando de forma equivocada. Aí chega na adolescência, a gente pede para ele não usar. Como? Porque ele já foi acostumado a isso. Então, meus queridos, eu acho que nós, pais, devemos primeiro dar o exemplo. Né? Vamos maneirar um pouco.
Vamos diminuir um pouco o uso desses meios tecnológicos. Vamos fazer com que a gente possa ter momentos de convívio familiar. Sem televisão, sem celular, desligar o celular. Vamos sair para o parque. No início, os nossos filhos não querem largar o celular. Mas quando eles vão ter uma ação, uma experiência positiva de ir ao parque, ao ar livre, caminhar, jogar bola, enfim, fazer qualquer outra coisa, eles começam a perceber que existe um mundo além do celular. Um mundo além desses meios tecnológicos. E eles entendem que quão bom, quão belo foi essa experiência de estar junto em família. Então, não é proibir, não é lutar contra, é apenas conversar, criar essa consciência de que, olha, tudo tem que ser na base do equilíbrio. Na base do equilíbrio. E, principalmente, nós pais, dando esse exemplo. E uma outra questão que a gente tem visto, que alguns pais dizem assim, eu sou teu pai, eu não sou teu amigo, tu me obedece. E impõe aquela autoridade de pai. Em contrapartida, eu vejo pais que dizem, eu sou teu amigo, vamos junto, porque tal coisa, e usa o filho como um confidente, um psicólogo, uma bengala, ou sei lá o quê. E esse limite, e esse equilíbrio entre amigo, amigo-pai, o pai autoritário, o pai amigo, fala um pouquinho sobre isso. Não, isso é importante também. Eu digo sempre que nós somos amigos, mas, acima de tudo, ainda pais. Esse é até um tópico de das palestras. Realmente isso é fundamental, porque a amizade, é importante nós sermos amigos dos nossos filhos, principalmente na adolescência. Só que para ser amigo não precisa fingir ter a mesma idade, se vestir como eles, ou usar a mesma gíria, né? Se a gente realmente quer ser amigo dos nossos filhos, basta criarmos um canal aberto de diálogo, de conversa, que eles tenham voz, tenham voto, né? A gente possa ingressar um pouco mais no mundo do adolescente, saber como ele pensa, quais são suas indagações, seus questionamentos, mesmo que seja totalmente diferente dos nossos pensamentos, não tem problema. O importante é que ele venha dizer, expressar aquele que ele acredita. E assim ele percebe que, bom, pelo menos tenho uma pessoa, tenho meu pai, tenho minha mãe, com que eu posso me abrir, posso dialogar, e que eles não me julgam. E que realmente nós temos opiniões diferentes, mas meus pais me respeitam, me aceitam, me valorizam os meus sentimentos, os meus pensamentos. E não vem com aquele autoritarismo, como você mencionou bem, de que, olha, eu sou seu pai, sou sua mãe, tem que ser assim e pronto. Mas hoje em dia, os filhos querem saber o porquê. Por que não posso fazer isso? Né? Eles nos questionam, eles nos desafiam, podemos dizer assim, o status quo. Né? Por que as coisas têm que ser assim? Quem disse? Quem falou? Porque na geração que nós fomos educados, nos nossos pais, nos nossos avós, eles tinham essa postura de, olha, não porque não, sim porque sim. Mas hoje em dia não. Eles querem saber explicações lógicas, convincentes, coerentes. E nós devemos dar esses argumentos a eles, baseados sempre nos nossos valores morais e éticos. Sempre transmitir isso baseado nesses valores. Porque se a gente quer agir de forma muito autoritária,
dessa maneira, como diz, não, eu sou seu pai, está dito e pronto. Muitas vezes a gente perde a autoridade e passa a ser autoritário, né? E realmente um adolescente não respeita uma mãe, um pai autoritário que berra, que grita, que tenta à força controlar o filho ou a filha adolescente. Não. Esses tipos de pais perderam a autoridade há muito tempo. Na verdade, é essencial manter a paciência, como foi mencionado, serenidade, tranquilidade é fundamental para poder influenciar. A gente não influencia os nossos filhos através da gritaria, de proibição, não isso, não aquilo, não. A gente não consegue educar e disciplinar desta forma. A gente somente consegue disciplinar quando a gente educa explicando o motivo das coisas, o porquê não pode fazer aquilo. E desenvolver aquela consciência para que o próprio filho depois possa perceber que, bom, até aqui e não mais além. Agora, essa consciência também a gente tem que ter paciência, porque não se desenvolve de noite para dia, Silvana. Porque o processo da convivência humana é assim. Estudos mostram que na infância, em geral, é obediência cega. Tudo aquilo que os pais dizem, os filhos, em geral, dizem amém. Aceitam, concordam. Mas chega na fase da adolescência, aí sim, é rebeldia, é contestação, é questionamento. Por que isso, por que aquilo? Questionam nossos valores. Ah, por que não posso sair? Ah, só vocês que não deixam. Ah, se eu tivesse nascido em outra família. Às vezes falam isso. Mas tudo essas questões são da boca para fora. No fundo, eles sabem que nós pais, eles percebem, sabem e sentem também, que nós pais estamos fazendo tudo por amor e com o objetivo de acertar. Então, é natural que eles venham nos questionar. Mas, algo que nós devemos ter em mente, que quando chega na fase da maturidade, mas lá na fase da maioridade, lá pelos seus 21, 22, 23 anos, todos esses valores que antes eram questionados são recuperados. Todos os valores verdadeiros, corretos, coerentes são recuperados. Vai chegar aquele momento dos seus 21, 22, eles vão dizer, pois é, não é que meu pai tinha razão? Não é que a minha mãe estava certa? Aqueles mesmos valores que eles estavam contestando, eles recuperam. Por quê? Porque foram valores verdadeiros, valores essenciais, valores que nós, pais, nós adultos, defendemos, mesmo debaixo da terra, mesmo com unhas e dentes. A gente tem que defender esses valores, não abrir mão, porque mais tarde eles vão recuperar tudo isso. Então, realmente, amigos, sim, mas acima de tudo, ainda pais, sem perder o autocontrole, porque a linha entre ter a autoridade e ser autoritário é muito tênue. E muitas vezes, sem querer, nós caímos na parte de ser apenas autoritários. Porque a questão do limite, né? O limite do dizer o não, de impor regras. Muitas vezes o adolescente ele quer ter autonomia, porque ele já não é mais criança, né, Keivan? Ele não é mais criança, então ele quer ser livre para sair com os amigos, para fazer coisas independente, mas tudo também com um limite. E muitas vezes tu dizer não é uma tarefa difícil para um pai,
Porque dizer sim sempre também é ruim, não é? O pai que diz sempre sim, permissivo, 100% só amor, ele acaba também, muitas vezes, aleijando um filho, porque o filho acaba não entendendo que tem limite para tudo, não é? Sem dúvida, ótima colocação. Realmente, limites, estudos mostram que limites é o meio mais saudável de demonstrar o amor. Aliás, a disciplina amorosa é um dos outros pilares da comunicação do amor incondicional. Saber estabelecer limites, só que limites de forma coerente, de forma certa. Porque realmente adolescente quer ter liberdade. É natural. É, precisa desse espaço. É justamente errando e acertando que também a gente aprende muitas lições, né? Só que essa liberdade tem que ser dada junto com a disciplina de saber, bom, certas coisas não pode fazer e que certas coisas também não são possíveis de realizar ainda. Porque para o adolescente ele quer fazer tudo. Né? Ele é destemido, ele acha que pode pular até no precipício. Ele acha que vai chegar são e salvo lá embaixo. Para ele, ele tem essa... Isso é ótimo no sentido de coragem, ser destemido, mas é necessário também ter o controle da disciplina. Então, pesquisas mostram, meus amigos, que realmente nós pais devemos estabelecer limites, porque esse é o maior meio de garantir proteção e que para os filhos se sentirem amados. Na verdade, estudos mostram que os pais que são firmes, que chamam a atenção, que têm rédeas curtas, podem, a princípio, ser taxados de disciplinadores, mas seus filhos se sentem muito mais amados e protegidos em comparação com aqueles pais, ou melhor, em comparação com aqueles filhos cujos pais são permissivos, são liberais, são frouxos, podemos dizer assim, deixam tudo fácil. Esses pais não estão educando, não estão disciplinando. Por quê? Porque estão simplesmente preocupados em agradar os filhos. Sabe, Silvana, nós pais não podemos ter medo da cara feia do filho. Senão nós não conseguiremos ser pais por inteiro. E muitas vezes, para o próprio bem deles, devemos dizer não. Dói. Dói muitas vezes no nosso coração, vendo o filho chorar, vendo o filho se esbravejar. Mas, nossa, ele nunca fez isso, eu nunca disse não desse jeito para ele. Mas às vezes é necessário, para a própria proteção dele. Mas esse não tem que vir acompanhado de uma explicação lógica, convincente, coerente. Mesmo que a princípio ele não entenda. Não vai entender no início, na hora. Ele chega e vai chorar. Sei lá, se for menina ou menino, vão lá chorar, ficam emburrados e tal. Não, deixa. Vamos deixar que eles possam pensar a respeito do porquê do não e porquê do sim. Assim a gente vai educando eles. Por isso eu digo sempre, eduque explicando. E limites realmente é a maneira mais saudável de mostrar o nosso amor. Só que tem que ser com argumentos convincentes. Mas sem se importar que agora os filhos possam aceitar na hora. Às vezes leva algum tempo até que eles possam amadurecer aquela ideia. Muitas vezes a gente diz, filho, eu acho... Como é que a gente tem que conversar, sabe, com filhos? Às vezes tem que ser assim. A gente percebe que um amigo não... A companhia desse amigo não está muito bem. Não faz bem para o nosso filho.
ou para a nossa filha. Não dá para a gente chegar e dizer, olha, filho, a partir de hoje você está proibido de andar com fulaninha de tal. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair às escondidas. Aí quando a gente diz com quem você esteve, com quem tu estiveste, vai dizer, vai mentir. Ou seja, porque eles tomam partido dos amigos. Não geral, não tomam partido dos pais em geral. Geralmente é dos amigos. Então a gente tem que chegar também de forma tangente, assim, chegar a dizer, filho, olha, eu não sei qual o seu pensamento a respeito, mas eu não gostei muito do comportamento daquele amigo seu. O que você acha? Deixa ele dizer, deixa ele pensar. Ele pode dizer, pai, eu também não concordo muito, ok? Ou, de repente, você vai dizer, não, pai, bobagem sua, não tem nada a ver. Mas, pelo menos, já foi dito qual é o nosso pensamento e do porquê eu não gostei daquele comportamento. Mais tarde, passou alguns dias, de repente, esse amigo pisa na bola. Aí ele vai perceber na mesma hora, pois é, não é que meu pai tinha razão? E aí, aí ele começa a perceber, aí que vem o despertar da consciência. Então, nós devemos agir desta forma, disciplinar desta maneira, estabelecer limites, não de forma direta, não afrontando, mas vindo sempre também com muita paciência, com muito amor, com um olhar cálido, com um tom de voz não melosa, mas um tom de voz firme, mas amável. Mostrar os nossos valores, dizer para eles o que a gente acredita. E com certeza eles percebem. Eles também acolhem. Eles também, aos poucos, captam os nossos valores e aos poucos também começam a praticar as mesmas coisas que a gente está dizendo. Que bacana. Eu imagino que as pessoas devem estar aqui assistindo essa palestra e pensando, que maravilha! Então, tudo se resume a ter paciência, sabedoria e essa amorosidade que o Keyvan nos passa. Mas como que eu vou conseguir tudo isso? Né? Toda essa paciência, essa amorosidade. E nós ficamos pensando, como é que o Keyvan consegue isso? Né? Como é que tu conseguiste chegar nesse nível? As pessoas devem perguntar assim, mas o Keyvan, eu falei anteriormente, né, que o Keyvan não é brasileiro, ele mora no Brasil há 35 anos, e ele trabalha nesse movimento pela paz, né? O Animamundi também trabalha pela comunicação, pela paz, ele sendo consultor da Rede Marista há mais de 15 anos, trabalhando nessa articulação da comunicação positiva, nesse movimento da paz. Fala um pouco, Keyvan, que nós estamos assim quase no finalzinho do nosso bate-papo, dessa palestra maravilhosa. Como que vem essa tua origem? Como é que vem essa tua experiência? Isso vem do Irã? E a gente pensa, mas o Irã não é um país que vive em guerra, né? Fala um pouquinho para a gente como conseguir, né, essa evolução e essa paciência toda. Bom, não é fácil. Não é fácil para nenhum ser humano. E, na verdade, o que nós precisamos, e não é privilégio de ser oriental ou ocidental, né? Porque todos os seres humanos têm o mesmo sangue, mesma coisa do nosso ser, dentro do nosso coração. O importante é nós nos esforçarmos diariamente para isso. Eu acho que uma coisa que nós devemos aprender com o mundo oriental, né, com o Oriente, de modo geral, é a questão espiritual, da espiritualidade. Na verdade, todas essas religiões, próprio cristianismo, budismo, islamismo, fé Bahá'í, fé islâmica, enfim, todos vieram do Oriente, né, e lançaram sua luz aqui no Ocidente. E todo o progresso tecnológico, científico, vem do Ocidente e tem que lançar sua luz para o Oriente. Então tem que ser como irmãos, né? Como duas mãos, as mãos se dando. Isso é importantíssimo.
Então, nós devemos aprender com isso. Como nós podemos praticar a paz? Como eu posso ser mais sereno, mais tranquilo? Muitos pais perguntam. Bom, primeira questão é que tudo aquilo que me faz mal, eu tenho que me afastar. Não é verdade? Por exemplo, fofoca. Obviamente. Notícias ruins, que tem de montão. A gente tem que se afastar. Acho que eu vou para uma montanha. Não precisa ser tanto. Mas as nossas conversas também têm que ser significativas. Quando a gente se reúne, se encontra com um amigo, em vez de a gente falar sobre a desgraça do fulano, do ciclano, do beltrano, sobre a política, sobre isso, aquilo, vamos conversar sobre coisas que nos edificam, que nos elevam. E, principalmente, algo que nós podemos fazer sempre, acho que todos nós já fazemos, né? É a oração. Mas não uma oração mecânica, só da boca para fora. Mas aquela oração que vem do coração, independente da crença religiosa. Mas aquela conversa com Deus, aquela meditação profunda. Eu vim aqui nesse espaço, sei que é maravilhoso, já sinto em paz, né? Já me senti tranquilo. Então, a gente tem que criar esse espaço também dentro do nosso lar. Um ambiente de meditação, um ambiente tranquilo. Não é ser agora ficar um monge budista levitando. Não, não é isso. Ficar horas e horas. Não. Mas é no nosso dia a dia a gente tentar ser uma pessoa melhor. Sabe? Ser mais positivo, ser mais otimista. Isto tudo reflete na nossa vida diária e reflete no comportamento dos filhos para conosco. E é algo que tem que ser cultivado. Não nasce de uma hora para outra, não cresce de uma hora para outra, mas tem que ser toda hora como uma planta, tão belamente você tem aqui. Tem que ser uma planta que tem que ser sempre regada para se manter verdejante. E o esforço diário. Ai, gente, eu não sei vocês, eu tô vendo aqui alguns comentários, tem várias participações. A Caroline Guerrer disse: já assisti diversas palestras. A Camila Krebs Mendonça, a Jerusa, a Lisiane Seixas, a Vanessa Krug Faleiro. Enfim, tem tantas pessoas aqui mandando palavras de agradecimento, de admiração, né, à tua pessoa, ao teu trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui, agradecer novamente ao Colégio Marista por fazer esse trabalho grandioso, né, em proporcionar esses momentos. E eu posso resumir que é uma plantinha que temos que regar todos os dias, né? Todos os dias precisamos, então, regar essa nossa plantinha da paz, essa nossa plantinha do diálogo, a nossa plantinha da paciência. E eu vejo que o desafio de lidar com o adolescente é o nosso desafio enquanto ser humano, não é? Que nós precisamos melhorar todos os dias. Então, eu fico muito feliz em poder trazer o Keyvon aqui na Interativa. Quero te agradecer imensamente, agradecer novamente ao Colégio Marista e agradecer a participação de todos vocês. Essa live vai ficar aqui na fanpage da Interativa, amanhã vai estar no canal do YouTube da Interativa. Então, finalizo essa nossa conversa maravilhosa, te agradecendo, desejando muito sucesso e que tu consigas levar para muitas e muitas pessoas essa educação pela paz. Muito obrigada. Muito obrigado, Silvana, pelo convite. Obrigado também pelo diretor Carlos por ter proporcionado também esse convite, esse espaço maravilhoso que você tem aqui. Parabéns por todo esse programa que você vem desenvolvendo ao longo dos 20 anos, né? Fiquei sabendo da revista Interativa. E que bom que você está cultivando essa cultura de paz. Que bom. Fico muito feliz e sempre que for preciso, estarei à disposição de você, aos amigos. E fiquem em paz. Muito obrigado. Muito obrigada.